saber o que Deus quer para trazer a palavra até nós, para ministrar aos nossos corações e assim podermos refletir um pouco da palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela ainda hoje está atual. Embora muitos digam que não, mas ela se renova em cada dia e é isso que olhamos para os ensinamentos que foram escritos há mais de 2000 anos. Se os praticarmos, iremos ter uma vida mais feliz, uma vida saudável, uma vida agradável nos caminhos do Senhor. Porque quando nos afastamos da palavra de Deus, quando nos afastamos da lei e daquilo que Deus quer para cada um de nós, algo mais tarde vai correr mal. Pode não ser um efeito momentâneo, mas mais tarde irá a nossa vida romper aquilo que Deus tinha planeado para cada um de nós. Porque vamos ver um exemplo na Bíblia de alguém muito conhecido, de alguém que tinha o coração de Deus, mas também escorregou na casca da banana, como se costuma dizer, e não vigiou, não orou, e então acabou por pecar. Creio que toda a gente já sabe a quem é que eu estou a referir-me. Os poucos que tinham ou que eram segundo Deus tinha planeado. Então Davi era mesmo esse pequeno homem de pequena estatura, mas que era grande aos olhos de Deus. Tinha um coração segundo Deus preparou para todos nós, mas também teve os seus fracassos na vida. E se ele teve, e se é considerado um homem em coração de Deus, quanto mais nós, quando nos descuidamos, muito mais fácil cairmos do precipício, aleijar-nos e assim aleijar também aqueles que estão connosco, aqueles que vivem connosco, que vivem junto de nós e muitas vezes aqueles que estão mais próximos de nós, porque as consequências muitas vezes não vêm só para nós, mas elas caem perante aqueles que estão junto de nós e aqueles que estão também a ser guiados por nós, porque sofrem todos do mesmo modo. Então, estava mesmo a referir-me a Davi e vamos percorrer um pouco a Bíblia, mas vamos começar por 2 Samuel, capítulo 11 e o versículo 2. Queria a nossa irmã Carla que pudesse ler. Só o 2? Só o 2. Amém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Aleluia. Então sabemos que Davi, no terraço, num certo dia, olhou para o lado e viu alguém no outro terraço a tomar banho. Se estava a tomar banho, certamente que não estava com uma túnica da cabeça até aos pés. Provavelmente deveria estar, não digo nua, porque ali não diz como é que ela estava, mas eu creio que ela estivesse em trajes menores, no mínimo. Então, Davi olhou para ela. Davi tinha olhos, Davi viu, Davi pensou, e quando a gente pensa, é o mesmo do que estar a construir um ninho no nosso pensamento. Satanás aproveita muitas vezes os nossos pensamentos para começar ali a tecer um ninho e ali começar uma forma da gente cair. E Davi podemos ver que não foi santo. Davi pensou, Davi materializou o seu pecado. Vamos ficar só mesmo pedir para ler este, depois, se quiserem em casa, poderão seguir o resto da história. Mas Davi, nesse dia, ou nos dias anteriores, mandou os seus soldados para a guerra e ele ficou mais um dia em casa. Então foi a desgraça de Davi. Se fosse juntamente com o seu povo, com os seus soldados, nada disto tinha acontecido. Mas Davi decidiu ficar naquele dia. Muitas vezes nós decidimos
não por nossa vontade, mas sim porque o inimigo prepara estratégia para que naquele dia, naquela hora, a gente possa estar naquele sítio porque ele sabe o que é que nós somos. Ele conhece-nos e então sabe se arranjar forma, estratégia, a gente irá pecar. Então Davi, nesse mesmo dia, ficou em casa. Então foi ao terraço e viu, e podemos ver que ele, no versículo a seguir, pede alguém, e pergunta a alguém quem era aquela mulher. E alguém diz que ela era a mulher de Urias, que era um dos seus soldados. Um daqueles que tinha ido para a guerra antes de Davi. Então Davi, como rei, como líder, com autoridade, mandou um dos servos ir chamar a Batseba, que era essa mulher muito famosa. E então ela veio e eles se envolveram, os dois. Podemos ver isso no versículo mais à frente, no mesmo capítulo. E então envolveram-se e cometeram adultério. Adultério é pecado aos olhos de Deus. Mas mesmo ele, sendo coração segundo o coração de Deus, começou por pecar. Ele caiu na tentação. Ele caiu na busca do prazer. E quando nós caímos na tentação e na busca do prazer, muitas vezes vamos pelas aparências, deixamos levar pelo que está incutido na sociedade, esquecemos muitas vezes daquilo que é bom, daquilo que nos faz bem, da palavra de Deus, porque entrar na palavra de Deus muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós estamos com o coração duro, nós estamos com a nossa mente fechada, mas para a gente buscar os prazeres mundanos é muito fácil, porque eles nos dão prazer, porque eles suscitam curiosidade e achamos logo que não vai acontecer nada. Por isso é que Jesus, certo dia, no versículo 26 de Mateus, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 42, diz: vigiai e orai, para que não caíres na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu creio que Davi tivesse o espírito dentro dele, mas a carne era fraca, assim como a carne de Davi é a nossa carne, a carne de todos, porque nós vamos com muita facilidade buscar os prazeres, aquilo que nos dá gozo, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós nos saciamos. Não digo que seja só com adultérios, mas há tanta coisa neste mundo que nos leva à perdição. Neste caso foi Davi que entrou na perdição por Batseba e se envolveram, e como consequência disto tudo, não foi só uma gravidez. Batseba ficou grávida. Mas a partir daqui nós podemos ver que a vida de Davi foi um turbilhão. A vida dos filhos de Davi foram um turbilhão. A vida do povo, dos soldados de Davi, mais à frente, também se tornou um caos. E a partir daqui eu creio que aquelas vidas nunca mais tiveram paz durante uns bons anos. Mesmo assim, Davi teve consciência do que fez, pediu perdão e Deus assim o perdoou, mas não o poupou nas consequências do pecado. Então Davi, quando se envolveu com Batseba, ela ficou grávida e Davi logo arranjou estratégia para conseguir matar um dos seus soldados, Urias, o esposo de Batseba. Então arranjou logo ali estratégia, planeou o mal para remediar o mal que ele tinha feito. Então planeou que poderia enviar Urias para o início, ou para a frente da guerra. Mas antes disso ainda planeou chamar Urias para vir passar uma noite com a sua esposa, de forma a que Urias se envolvesse com a esposa
e ele pudesse dizer que o filho que Batseba tinha no seu ventre não era dele, mas sim de Urias. Mas Urias, como tinha temor e tinha respeito pelo seu líder, não foi passar a noite com a mulher, porque os seus companheiros ficaram numa tenda e ele também não ficou na tenda. E disse a Davi que não seria bom ele desfrutar de conforto quando os colegas estavam numa tenda. Então Davi viu aí meio plano a correr mal. Então foi quando decidiu que os seus soldados o iriam pôr na frente da guerra, porque já sabia que poderia vir uma flecha e assim o matar como foi. Urias morreu, Batseba ficou viúva. E ao ficar viúva, o rei Davi buscou-a também para sua esposa. E aí ele viu, se calhar, o problema dele resolvido, mas não. Continuou a clamar ao Senhor, até que o profeta veio contar uma parábola e ele se identificou com essa parábola e o profeta disse: sim, és tu mesmo que pecaste contra o Senhor. Ele se arrependeu e daí é que saiu o Salmo 51, que poderão ler e ver a lamentação e a vergonha com que ele ficou depois de ter pecado. Entretanto, chegou a hora de nascer o filho de Batseba, mas não nasceu. Ou nasceu, mas morreu ao fim de 7 dias. Ao fim de algum tempo. Durante 7 dias foi o tempo que Davi jejuou, que Davi orou para que Deus tivesse compaixão do seu filho e o pudesse poupar. Mas mesmo assim, a consequência do pecado, filho criado ou feito em pecado, Deus não o poupou. Deus o recolheu de novo para si. E talvez pudesse ter sido melhor para aquele filho, não sabemos. Mas só Deus sabe. Então, Davi jejuou, Davi orou, mas nem assim Deus o conseguiu livrar das consequências do seu pecado. Aqui vemos uma consequência da sua tentação, da busca do prazer pelaquela mulher muito famosa. Mas Deus, como esta mulher, ainda lhe deu uma bênção que foi Salomão. Toda a gente sabe quem foi Salomão, uma bênção, um homem sábio, um homem cheio de inteligência. Mas Deus continuou a massacrar a vida de Davi. Deus continuou a cortar a vida dos filhos de Davi. Porque muitas vezes nós pecamos, nós temos atitudes e elas refletem-se nas nossas casas, elas refletem-se nos nossos filhos. Então nós temos que pensar bem o que estamos a semear no dia de hoje, porque amanhã a gente pode colher aquilo que plantou hoje. E Davi começou a colher aquilo que plantou, porque muitos dos seus filhos cometeram aquilo que ele fez no passado. Buscaram as atitudes menos boas e começaram a reproduzi-las mais à frente. Vemos que Davi não tinha só Salomão como seu filho, mas Davi tinha bastantes filhos. Davi tinha filhos com outras mulheres e um deles era Amnon. Amnon foi o primeiro filho de Davi. Podemos ver isso em 2 Samuel 3, 2. E sendo o primeiro filho de Davi, era ele que tinha direito ao trono, um filho primogênito como era no passado, mas não teve direito ao trono. Podemos ver também que Absalão era o terceiro filho de Davi. Quando o primeiro não fica com o trono, passa ao sucessor. Mas também Absalão não foi o dono do trono. Porquê? Porque é isso que vamos ver agora. Amnon, seu primogênito, planeou ou ficou também encantado, apaixonado, doente, como diz a Bíblia, pela sua meia-irmã, que era Tamar, filha de Davi, mas com outra mulher, irmã de Absalão. Então,
ele se apaixonou e teve um abençoado primo, Jonadab, que o ajudou a planear, a estrategiar, forma dele também ser um pecador, forma dele se acabar também por se envolver com a sua irmã, coisa que era punida por Deus, como vemos em Levítico 18, 21, que a gente não busque a nudez da nossa irmã, porque Deus abomina isso. Era abominação para os olhos de Deus, mas arranjou forma de se envolver com a sua irmã, porque o seu primo, o seu abençoado, arranjou forma de dizer para ele se fazer do doente, ficar na cama, e quando seu pai fosse ter com ele dizer que tinha desejo e vontade de comer comida feita pela sua irmã. A irmã fez uns bolos, fez uns pães, levou, mandou toda a gente sair do quarto e puxou-a e assim se envolveu com ela. Ela ainda resistiu a dizer para ele não fazer isso porque era mau para ele e mau para ela, mas ele não quis saber as consequências, mas sim buscou materializar o seu prazer. Depois de se ter envolvido com ela, ganhou ódio. Já não bastava ter se envolvido, ter pecado, mas sim criou ódio dentro do seu coração. Então arranjou, disse para que a removesse da sua vista, para que a tirassem de lá. E Jonadab, seu primo, foi o autor de tudo isto. Absalão veio saber o que o seu meio-irmão, Amniô, tinha feito à sua irmã durante 2 anos, calado, no silêncio, mas ali arranjar forma e estratégia para matar o seu meio-irmão. Como vemos, uma família completamente estruturada, porque o exemplo que ele tinha, ou teve atrás, ou que eles tiveram atrás do seu pai, assim começou a gerar toda a consequência do pecado, toda a consequência das nossas boas atitudes. Aqui vemos o reflexo daquilo que poderá dar no futuro. Então, Absalão arranjou forma de, ao fim de 2 anos, também materializou o ódio que tinha e conseguiu matar o seu irmão Amnon, que era o primogênito de Davi, que tinha direito ao trono, no meio desta salganhada toda da vida dele, teve direito sim à morte. Porque Absalão arranjou forma e estratégia de, no passado 2 anos, ele ter cometido esse pecado numa festa da tosquia das ovelhas, levou os seus irmãos e, combinado lá com outro povo, embriagou e assim acabou por o matar. Vemos assassinato, também punido por Deus. E vemos também que Davi podia ter tido outra atitude quando soube que o seu filho tinha violado a sua irmã e não teve atitude, não teve nada a fazer, coisa que poderia ter tido, porque sabíamos que ao fazer isso poderia ser levado à morte. Então não teve a atitude certa e deixou mais uma vez rolar as consequências do pecado. Então Davi vê um filho morto, Davi vê um filho assassino, Davi vê um sobrinho que ajuda o seu filho a pecar, Davi vê uma filha completamente perdida por ser violada, desonrada. Como vemos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, as consequências vieram. Então, como se tudo isto não bastasse, Absalão matou o seu irmão e fugiu para a terra do seu avô, para a terra da sua mãe. Durante 2 anos andou sumido, desaparecido, até que Davi curou o luto do seu filho e, entretanto, mais confusão veio sobre esta nação, sobre este povo, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este reino.
Absalão arranja forma, estratégia de arranjar forma e conspiração e dizer ao povo que era ele o rei de Israel ou de Jerusalém. Então o povo acreditou que ele era o rei de Jerusalém. Conspiração. E então o povo tentou matar o povo do seu pai. O povo tentou matar o rei Davi para que ele pudesse ficar com o trono, porque ele já não tinha direito ao trono. Mas com tudo isto, com toda esta confusão toda naquele reino, Salomão acaba por morrer também, enforcado num galho de um carvalho. Como vemos, Salomão andava sobre o pecado, Absalão andava sobre as trevas, e o resultado, o fim da história dele também não foi o melhor. Então já vemos um rei com 2 filhos mortos. Um foi assassinado e o outro acabou por se matar, também por fugir, por consequência dele, por se meter em caminhos, se calhar que não seriam os melhores, por estratégias de querer roubar o trono ao seu pai. Então nós vemos uma família aqui completamente perdida, um reino completamente em desordem uns com os outros. Tudo isto por causa do pecado. Então eu fui buscar esta história para que nós possamos ver que hoje podemos pecar. A consequência pode não vir hoje, a consequência pode não vir amanhã, mas a consequência pode vir e vem certamente um dia mais tarde. Então nós temos que buscar estar firmes na palavra, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, 12, aquele que se julga firme não se descuide para que não caia. Então muitas vezes nós temos aquela forma de pensar: não, eu já estou convertido, eu já estou firme, eu não vou cair, eu não vou pecar, eu sei que isso não é o melhor para mim. Mas muitas vezes o que nós pensamos não conseguimos levar até ao fim e acabamos por cair na tentação do pecado. Acabamos por entrar em caminhos que não são os melhores, porque a gente acha que somos firmes, estamos alicerçados na palavra, e como o povo diz, no melhor pano cai a nódoa. Então nós não podemos nos julgar os mais firmes, os mais fixos nas nossas convicções, mas temos, como já dissemos hoje, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não são aqueles que estão junto de nós que nos vão muitas vezes levar para os bons caminhos, não é os nossos filhos muitas vezes que nos vão levar para os melhores caminhos, não é os nossos primos, os nossos familiares que muitas vezes nos levam para o caminho certo, mas sim, poderão ser eles muitas vezes os primeiros a arranjar forma da gente pecar, arranjar forma da gente cair na tentação, arranjar forma da gente fugir e tirar os nossos olhos do foco que é Jesus Cristo. Aqui vemos primo que influenciou o Adonias a pecar contra Deus e a pecar e a abusar da sua irmã. Por isso nós temos que estar atentos no nosso dia a dia com quem andamos, o que é que eles querem de nós, e temos que estar firmes naquilo que nós sabemos. Temos que estar bem alicerçados na palavra e encher o nosso coração da palavra, para que não haja espaço para que o Satanás arranje forma de penetrar nesses buraquinhos e arranjar forma de nos fazer escorregar e levar-nos ao pecado. Porque o pecado pode não nos matar, mas o pecado pode nos atormentar. Então as escolhas de hoje vão ser o reflexo do nosso amanhã, e as escolhas de hoje poderão ser consequências graves para o nosso futuro, porque todas elas têm consequências. Mesmo quando a gente semeia coisas boas na nossa vida, temos a consequência, coisas prazerosas. Mas quando semeamos coisas más, temos muitas vezes
que colher aquilo que plantamos no passado. Então que hoje, ou que no nosso futuro, nós consigamos plantar muito trigo e pouco joio, porque vai germinar, a semente vai crescer e o fruto nós temos mesmo que o colher para a nossa vida. Queremos ou não, as consequências vêm sobre cada um de nós. Então, nós vemos aqui um homem coração de Deus, que pecou, que sofreu, que foi bem amassado por consequência, por permissão de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, e Deus é um Deus permissivo, porque Ele permite tudo na nossa vida, o bom e o mau. Seja na teima, querer ir por ali, Ele deixa-nos ir, mas as consequências vêm. O precipício está lá mais à frente. E depois Ele vai dizer: tu conhecias a palavra, tu sabias o que era bom para ti, mas foste negligente com a minha palavra. Então terás que sofrer com resultado da tua teimosia, da nossa teimosia, porque nós somos muito teimosos e nós conhecemos a palavra e nós insistimos muitas vezes em buscar que Deus se agrade dos nossos bons gestos, que Deus se agrade dos nossos caminhos, que Deus se agrade das nossas atitudes, mas Deus não se tem que agradar por aquilo que nós queremos, mas sim nós temos que nos agradar por aquilo que Deus tem para cada um de nós. É mais duro, é mais difícil, mas é aquilo que nos vai fazer bem. É aquilo que Deus sabe que é o melhor para cada um de nós. Porque Deus não nos dá nada que nós não consigamos alcançar. Deus, como diz na sua palavra, tem um futuro para cada um de nós. Um futuro que nos dê esperança e não que nos cause dor. Então, nós nunca poderemos pensar que estamos bem firmes, porque a qualquer momento nós também podemos cair no enredo do maligno. Então era esta pequena palavra que eu tinha para nós no dia de hoje. Palavra que tenho vindo a trabalhar no meu coração, que eu tenho vindo a absorver os ensinamentos de Davi e que nós possamos ter libertos de todas estas tentações. Que nós não tenhamos terraços para subir e que nós não tenhamos olhos para olhar para o lado para que não cair na tentação. Amém? Então, esta foi a minha oportunidade. Agradeço pela oportunidade que Deus me deu, agradeço o que Deus tem feito na minha vida, agradeço a palavra que Ele tem colocado no meu coração e que ela tem sido muito boa para a minha vida. Assim possa continuar a buscar mais o Senhor, como a gente já louvou hoje, que nós possamos estar mais na presença do Pai, porque é esse o bom caminho para todos nós. Amém? Amém.